Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu gostaria de levar vocês a uma reflexão. Muitas vezes a gente se pergunta o motivo de uma determinada situação acontecer na nossa vida. Porém, a gente não deu um passo para trás, que é o de perguntar, consultar a Deus o motivo, o propósito de determinadas situações acontecerem na nossa vida, o nosso propósito de vida e principalmente o propósito, o motivo da gente fazer parte da vida de outras pessoas. Então, se você é uma dessas pessoas que em alguns momentos se vê sem rumo, sem direção, andando em círculos, fazendo e não vendo resultado, bora lá comigo, que hoje a gente vai conversar um pouco sobre Olá pessoal, meu nome é Paloma Jesus e hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, uma reflexão que eu quero levar vocês a ter. Muitas vezes a gente busca e almeja coisas, relacionamentos, bens, e sem nem ao menos perguntar para Deus se de fato aquilo que a gente está buscando e aquilo que a gente está querendo é o que Ele quer, é o que Ele tem para as nossas vidas. E a gente fica andando em círculos, né? Sem dar os frutos que Deus quer que a gente dê, sem prosperar. E quando eu falo prosperar, não financeiramente, mas eu entendo que uma vida próspera é aquela vida em que você vive aquilo que Deus tem para você, né? E Deus, ele tem o melhor para nós, né? E então, muitas vezes a gente acha que as coisas não acontecem na nossa vida porque Deus não quer. Só que, na verdade, algumas coisas não acontecem porque não é o propósito de Deus para as nossas vidas. E a gente continua buscando, continua indo atrás, continua fazendo, sem nem ao menos perguntar para Deus: Deus, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou buscando, de fato, é aquilo que o Senhor tem para mim? Os meus sonhos, os meus desejos estão alinhados com aquilo que o Senhor tem para mim? Né? Porque a partir do momento que a gente tá alinhado com o propósito, com aquilo que Deus tem para nós, gente, as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer. E as frustrações, na verdade, não se tornam mais frustrações, porque a gente entende o propósito, a gente entende aquilo que Ele tem para as nossas vidas e a gente consegue enxergar um fim naquilo. Então, a partir desse momento, as coisas fluem muito melhor. Bom, gente, aqui quem define o nosso propósito de vida é Deus, né? Não é nós. Não são nossos pais, esposo, esposa, filho, filha. Não, quem define é Deus, né? E é por isso a importância da gente perguntar para Ele de fato, né? Quando a gente começa a andar em círculos e fazendo as coisas, buscando sempre naquela correria e a gente não vê resultado, a gente pode sim ficar triste, angustiado, e isso pode também nos causar uma mente ansiosa, né? Deixar a nossa mente naquela ansiedade, sempre pensando no amanhã, sempre pensando no futuro, mas o que vai ser, sempre pensando aquelas coisas que não aconteceram e que talvez nem vão acontecer, tá? E aí, gente, eu quero só abrir um parênteses aqui.
Não confundam mente ansiosa com crise de ansiedade. Pessoas que sofrem com crise de ansiedade, às vezes ocorre essa confusão, tá? Então, a pessoa que tem uma mente ansiosa é diferente de uma pessoa que tem crise de ansiedade. Os dois precisam ser tratados, né, de maneiras distintas. Eu acredito sim que uma pessoa que tem uma mente ansiosa, se ela não buscar ajuda, se ela não, principalmente uma ajuda espiritual, de um terapeuta, né? Se ela não buscar essa ajuda, ela pode sim desenvolver uma ansiedade futuramente, tá? Mas não é o assunto do vídeo, eu só estou explicando que são coisas distintas, tá bom? E as duas devem sim ser levadas com seriedade, principalmente a ansiedade, né? A ansiedade muitas vezes tem que ser tratada com remédios. Então, a gente tem que tomar o devido cuidado, tem que buscar ajuda. Se você sofre de crise de ansiedade, busque ajuda. Busque ajuda não só de um profissional, né, da área da saúde, mas busque ajuda espiritual também, tá? Voltando aqui ao assunto do nosso vídeo. A ausência, gente, do propósito de vida, ela pode sim nos levar como eu posso dizer, desenvolver essas doenças, né? Então, tá aí a importância da gente identificar o nosso propósito em Deus, né? E então começar a trabalhar no nosso propósito de vida. Nem sempre, gente, aquilo que a gente faz, nem sempre aquilo que a gente está fazendo é de fato o propósito de Deus para as nossas vidas, mesmo que aquilo seja bom, mesmo que seja bom. Não significa que porque é bom, é o que Deus tem para minha vida, é o que Deus quer que eu faça, tá? Então, isso também é uma outra reflexão que a gente tem que ter. Porque às vezes a gente tá numa situação super confortável, mas será que de fato é aquilo que Deus tem pra mim? Às vezes é alinhado, será que tá alinhado com os propósitos de Deus pra nossa vida? Né? Eu entendo e eu enxergo a vida, gente, como uma fase, tá? Como uma fase. Então eu entendo que tudo passa, sabe? A maioria das coisas passam, as coisas vêm e vão, as coisas acontecem, às vezes não acontecem, então é tudo uma fase. E às vezes a gente olha e fala assim, nossa, mas eu tô fazendo isso, mas eu sinto que não é isso que eu tenho pra fazer. Às vezes a gente tá num trabalho e a gente fala assim, nossa, mas eu gosto disso, mas eu sinto que não é isso, eu sinto que eu tô fora do meu propósito, eu sinto que eu não estou alinhado com o meu propósito, eu sinto que eu tô ali só, né, é uma fase, talvez aquilo que você está vivendo hoje, talvez vá te levar pro seu propósito final, né, que de fato é aquilo que Deus tem pra você. Gente, eu, há um tempo atrás, eu convidei uma irmã, né? Na verdade, o esposo dela é muito amigo do meu esposo. E eu convidei ela para poder vir aqui, na minha cidade, né? Onde eu tô morando atualmente. Eles são de São Paulo, né? Tem uma menininha. E aí, ela falou assim, eu não sei se eu vou. Eu falei, como assim, gente? Não sabe se vai? Que nada a ver, né? Aí ela falou assim pra mim, gente, ela é assembleiana do reteté mesmo. E aí, ela falou assim pra mim, eu não sei se eu vou, porque eu só vou se Deus falar que eu posso ir. Eu falei, sério? Ela falou assim, eu não saio do lugar onde eu tô se Deus não falar pra eu ir. Eu falei, nossa. Eu fiquei assim, um dia eu ainda chego lá. E assim, gente, muitas coisas a gente colhe, muitas coisas a gente tá passando, muitas situações a gente passa por não ouvir a voz de Deus, por não obedecer. Não é porque Deus quer. E aí depois não adianta a gente ficar falando assim, a culpa é de Deus. Não, porque a culpa não é dele,
né? Ele te alertou, ele falou, você não quis ouvir, não quis obedecer. Então agora você tem que colher os frutos, colher as consequências, né? Isso é maturidade, é amadurecimento, aceitar e reconhecer principalmente que você errou. Gente, é assim, ouvir a voz de Deus é um processo, tá? É um processo de busca e oração. Por isso que eu frisei tanto a oração, tá? É um processo. Então, busquem de fato o verdadeiro propósito de vocês, aquilo que pulsa, aquilo que queima no coração de vocês, sabe? E aquilo que faz vocês acordarem, levantarem todos os dias, né? Levantar todos os dias da cama. Geralmente, o nosso propósito de vida, ele beneficia não só a nós, mas ele beneficia também outras pessoas, inclusive as pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então, às vezes fala assim, Paloma, mas eu não consigo identificar. Gente, ora a Deus, pede pra Deus, pergunta pra Deus, com certeza Ele vai te mostrar o caminho, tá? Disso eu tenho certeza. Então, gente, eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado vocês. E se te ajudou, compartilha, porque pode ter alguém que precisa ouvir isso também. Aproveita e já deixa um like e me segue aqui no canal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.